Olá, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e em pleno mercado de inverno da época 25-26, gostaria de falar um bocadinho aqui sobre a política de contratações do Benfica. E se calhar estou a ser aqui um bocadinho agressivo e talvez até injusto a dizer aqui neste título o amadorismo na política de contratações, mas de facto é apenas a minha opinião, tendo em conta o que leio, o que ouço, o que vejo, o que penso, e de facto eu ocupo muito do meu tempo livre a analisar de facto tudo o que está relacionado com o Benfica e, portanto, permite-me formar uma opinião que não pode até não ser a mais correta. Antes de continuarmos, apenas pedir-vos o habitual, que é, no caso de ainda não terem subscrito este canal e de gostarem deste vídeo ou de outro que já tenham visto, para subscrever o canal, porque é 100% gratuito, para partilharem até com outros amigos que gostem do Benfica e que gostem deste tipo de conteúdo, colocarem os vossos gostos, os vossos comentários, críticas e, muito importante, também sugestões de outros vídeos sobre o Benfica que gostassem aqui que eu fizesse. A vossa ajuda é de facto muito importante para que o canal continue a crescer em termos de quantidade, de subscritores, de visualizações, mas também em termos de qualidade. Voltando então aqui ao tema deste vídeo, que tem a ver com a política de contratações, que juntamente com outros problemas, como a aposta na formação ou pseudo-aposta, que eu também vou fazer um vídeo sobre isso, ahm, com a falta de assertividade na contratação dos próprios treinadores, com dar prioridade a outras situações que já vamos falar um bocadinho mais à frente, mas esta política de contratações tem sido de facto cheia de erros e isso contribui muito para os resultados, não para a falta de resultados do Benfica. Então o que é que eu fiz? Fiz aqui apenas um resumo dos jogadores que o Benfica mais esteve interessado e que, por uma razão ou por outra, não conseguiu de facto contratar. Começar aqui, então, no verão de 2025, ou seja, no início desta época, o João Félix, a novela que foi, confirmado pelo próprio Benfica, pelo próprio João Félix, o interesse do Benfica. Quase que eu diria que o Benfica estava a ser criado e o plantel do Benfica em volta da contratação do João Félix, e, ou seja, o João Félix seria o elemento principal e depois a equipa ou os jogadores que viessem seriam para complementar aqui o João Félix. Falhou o João Félix, ele no Al Nassr, no Al Nassr, Al Nassr, penso que estou a dizer bem, está a fazer uma época muito boa, vale o que vale na Arábia Saudita, mas se calhar no Benfica também daria certo. 19 golos e 6 assistências em 23 jogos, mais do que uma participação direta em golo por jogo, portanto, grande época. Tiago Almada, também o Benfica tentou por tudo, ele escolheu depois o Atlético de Madrid. Se calhar não foi a melhor opção para o próprio jogador que tem jogado muito pouco. Não é fácil jogar na equipa do Simeone, principalmente jogadores e o João Félix sabe disso, jogadores com eminentemente atacantes, e portanto Tiago Almada também foi, e não foi desmentido pelo Benfica, um jogador que o Benfica teve de facto interessado durante muito tempo, até ele decidir ir para o Atlético de Madrid. Esta seria aqui para a posição, diria eu, que seria nevrálgica para o 11 e para o futebol do Bruno Lage, que era ali aquela posição de 9,5 ali atrás do ponta de lança. Outra posição importante era a de extremo, e reparem aqui, três jogadores que o Benfica teve interessado e que não conseguiu contratar. Portanto, falou-se muito no Amora, o Amora é argelino, está no Wolfsburg. O ano passado tinha feito antes ou seja, quando o Benfica esteve interessado nele, tinha acabado de fazer uma época muito boa, com 34 jogos, 10 golos e 9 assistências. Antes na Bélgica tinha feito 21 golos e 7 assistências, e esta época leva 6 golos e 2 assistências, e penso que está no campeonato na África, está no campeonato africano de seleções. Depois o Moça, do Feyenoord, também tivemos muito interessados nele, não houve desmentido nenhum. Já leva 7 golos e 3 assistências ao serviço do Feyenoord desta época, depois do ano passado já ter feito 11 golos e 3 assistências, mais uma contratação de extremo falhado. E a última também foi o Carlos Alvarez, que teve mesmo no final, no ano passado fez 7 assistências 7 golos e 12 assistências em 43 jogos, muito bom.
esta época 3 golos e uma assistência, mas eu penso que o ano passado estava na segunda divisão, e esta época já está na primeira divisão. Mas lá está, mais 3 contratações que se falou muito, andou semanas atrás de semanas. E depois há muito mais jogadores, mas só aqui tivemos 5 jogadores que o Benfica teve realmente e efetivamente interessado e que não conseguiu. E as coisas foram-se atrasando, ainda para mais quando tivemos aqueles jogos que depois acabámos por passar, mas aqueles jogos muito importantes para aceder à Liga dos Campeões. Agora, agora, já em janeiro, já vem desde dezembro, mas já em janeiro, o mercado vai acabar, penso eu, no dia 31 de janeiro. O Benfica, no início deste ano, eh, tinha jogos muito importantes, como por exemplo a Taça da Liga. Como sabemos, fomos eliminados pelo Braga. Vamos ter na quarta-feira a Taça de Portugal. Estamos a 10 pontos do Porto. Precisamos de vitórias contra Juventus e Real Madrid para conseguirmos ainda sonhar com a passagem à próxima fase da Liga dos Campeões. E até agora contratámos o Sydney ao Estrela da Amadora. E as contratações que se falam, reparem, quantas são, de quem são e o que ainda não se conseguiu. Wesley, já se fala há tantas semanas, que é do Al Nassr, onde foi o João Félix e onde está o Ronaldo. Jogador também extremo. Outro extremo, o André Luiz, todos conhecemos. Conhecemos o André Luiz e conhecemos a sua qualidade e conhecemos as deficiências do Benfica numa posição para onde o André Luiz poderia vir, que era ali para uma posição de extremo, mas com características de velocidade de um contra um que não temos no plantel, como o Mourinho quer. É um jogador caro, mas é um jogador já habituado ao futebol português e que o Benfica de facto precisaria. Já leva 7 gols e 5 assistências em 18 jogos. E o Rafa, independentemente de se calhar muitos benfiquistas não quererem o regresso do Rafa, mas já viram o tempo que se fala, independentemente disso, mas o tempo que se fala, ou das duas, ou tentam mesmo o jogador, ou então dizem não, não estamos interessados no Rafa, mas deixam andar, deixam andar, deixam andar. Portanto, temos aqui mais três. E depois, ainda o Bataov, que o Mourinho até disse que não conhecia, duvido muito, porque ele joga na Turquia o Mourinho esteve na Turquia. Um defesa central de grande qualidade para o lado esquerdo da defesa. Eu aqui tenho muitas dúvidas, porque temos, por exemplo, o Gonçalo Oliveira, também que joga com o pé esquerdo, defesa central do Benfica. Para mim, devíamos apostar nele, mas já se sabe, e eu vou falar nisso. A aposta da formação do Benfica é mais um mito do que verdade. E o Luca, um ponta de lança, embora também não perceba muito porquê, porque o Ivanovic já jogou na equipa anterior, jogou no Benfica, não pode ser emprestado e vamos buscar mais um avançado. Então o Ivanovic ia, não sei, portanto, o Henrique Araújo eu sei que vai ser emprestado ou cedido, mas o Ivanovic fica no Benfica como terceiro avançado, mas não interessa o que interessa. De facto, o Mourinho está interessado, seja o Lucas, seja o outro, já devia estar. E não, e as coisas estão muito, e eu tenho quase a certeza que isto vai até quase ao final do mercado e depois vamos dar se calhar milhões por um jogador que se calhar nem era a primeira opção. Se calhar vamos gastar tanto como gastaríamos agora, mas reparem, agora imaginem, por exemplo, aqui do André Luiz. Estão a pedir 15 milhões, é um exemplo. E nós, não damos 15 milhões. Vai chegar ao final da época, se calhar, devido à urgência do Benfica, o Rio Ave já não vai pedir 15, vai pedir 20, e o Benfica vai dar os mesmos 15 que não dá agora pelo André Luiz, para ir buscar outro jogador de qualidade inferior. Portanto, é o que eu acho das contratações. Fazendo então aqui um resumo e alargando este resumo a outras situações, é mais tentar identificar algumas razões pelas quais o Benfica está a atravessar um momento muito, muito complicado. Portanto, enquanto tivermos um amadorismo extremo na política de contratações, com fugas de informação sobre os jogadores que estamos interessados, muitas falhas nas contratações, muitas mesmo. Portanto, estamos interessados em muitos jogadores e falhamos de facto em muitos jogadores. Muitas vezes não vai ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta opção, sei lá. Portanto, enquanto tivermos este amadorismo nas contratações, esta pseudo-oposta na formação, que eu vou fazer um vídeo a seguir sobre isso, que é ridículo o número de jogadores que temos na formação e os minutos que lhes damos,
treinadores escolhidos em função do que está disponível. Quando o Bruno Lage chegou, de facto, era um dos únicos que estava disponível para o Benfica. E em função dos interesses eleitoralistas, todos sabemos porque é que o Mourinho veio para ajudar o Rui Costa a ganhar as eleições. Enquanto tivermos treinadores que privilegiam, e os dois são assim, a adaptação ao adversário, ou seja, adaptar sempre a equipa aos pontos fortes do adversário, ter aquele futebol especulativo para depois sair em contra-ataque ou ataques rápidos. É o que acontece. Enquanto tivermos esse treinador, esse tipo de treinador, em vez de treinadores que saibam o que é o Benfica, o futebol de ataque, mesmo que não ganhamos todos os jogos, mas aquele futebol de ataque, morrer em pé, como se costuma dizer. E isso é muito importante para os adeptos. Mas enquanto tivermos este tipo de treinadores, enquanto os dirigentes vierem se desculpar, dirigentes e até os próprios treinadores, com a arbitragem, com outros organismos, e não olharem para trás, para dentro, perdão, enquanto não olharem para dentro, em vez de estarem sempre a olhar para fora e sempre a desculpabilizarem-se com outros, enquanto sobrevalorizarem aspectos extra-futebol, como seja o Benfica Distrito, os hotéis, o recorde de votantes, sempre autoelogiarem-se. Enquanto isso acontecer, o resultado será sempre o mesmo. É o que tem acontecido, que é a mediocridade. Acredita. Enquanto não se tiverem em linha todos estes aspectos, continuar a fazer do mesmo, o resultado vai ser o mesmo. Mediocridade. Portanto, eu fico aqui com esta frase: se queremos algo diferente e melhor, temos de fazer diferente e melhor. Isto é para qualquer situação da nossa vida e, se calhar, é uma frase simples, mas se calhar que os dirigentes do Benfica podiam ter a humildade de ler e sentir esta frase. Se as coisas não estão a correr bem, devem fazer as coisas diferentes, já vão olhar para dentro, pensar no que é que podem fazer diferente e o que é que podem fazer melhor. Porque o Benfica merece isso e os adeptos do Benfica merecem isso. Vou então fazer outro vídeo sobre a formação e peço desculpa aqui por este negativismo, mas o Benfica é importante mais para mim para eu não me poder desabafar. Digam o que sentem também, as vossas opiniões, as vossas críticas, estejam à vontade. Um abraço a todos e viva o Benfica!